Oi, gente. Então, queria falar um pouquinho para vocês da pandemia, focando um pouquinho o lado dos animais, né? Pela visão, né, dos animais da pandemia. Então, vamos lá. Eles estavam sossegados em casa, naquela rotininha deles. Lembrar que cão e gato, eles adoram uma rotina, né? Sempre que a gente muda a rotina deles, pode ter estresse, principalmente para gato. Então, assim, foi um período complicado deles se adaptarem às mudanças. E a gente está numa segunda fase aí de adaptação, né? Porque a gente já está saindo daquela fase que a gente ficava muito em casa para voltar para uma nova realidade nossa. A gente está deixando de ficar tanto tempo em casa com os cães, com os gatos. Então a gente está tendo uma segunda fase de readaptação deles para a nossa saída da casa. Então queria dar uma pincelada sobre isso, como foi para eles a nossa estada maior na casa, principalmente dar umas dicas para vocês deles saindo de casa. Então vamos lá. Quando a gente de repente chegou em casa, para os cães, que são animais gregatórios, sociais, foi bem bacana, na verdade, né? Porque assim, o que eles gostam? Bom, teve o lado positivo e o lado negativo dessa encrenca aí da pandemia para eles também. A nossa estada em casa foi muito bacana, porque de repente o melhor amigo deles, os melhores amigos, a família toda, estava o tempo todo em casa com eles. Então, eles tiveram companhia o tempo todo. O cão adora, o cão é sociável, o cão adora estar com a galera, com todo mundo junto. Então, para eles foi muito, muito bacana estar todo mundo ali o tempo todo. Eles gostam disso, né? Cão, se fosse uma pessoa, era aquele festeiro, aquele que sai cumprimentando todo mundo, aquele que tá sempre disposto, sempre feliz. Agora, a parte que não foi bacana para os cães foi a parte da gente reduzir demais, quase cancelar os passeios, né? Teve muita gente que deixou de passear, foi preciso isso num período da nossa vida, mas agora a gente já está conseguindo retomar. Mas por que foi complicado demais parar os passeios, né? Vamos ver por que isso é importante, daí você vai entender como que é importante você retomar isso daí para eles. O passeio para o cão tem duas coisas muito fundamentais, que é animais exploratórios, eles caçam e eles usam o olfato no sentido de explorar, eles acham os alimentos através do olfato. Então assim, quando você sai passear com o cão, ele não sai olhando os carros, olhando os outros cães, dando uma olhada no movimento. Ele sai cheirando tudo, né? A gente até brinca que parece aspirador de pó, cão, né? Você solta, quando vem na clínica, assim, cheira, não olha pra gente, sai cheirando tudo. E é exatamente isso que eles fazem na rua, eles saem cheirando calçada, moitinha, poste, sai cheirando tudo. E eles precisam, e eles realmente têm necessidade de cheirar urina e fezes dos outros cães, locais que os outros cães fizeram isso. Por quê? É ali que tem informação dos outros cães para eles, né? É o que a gente chama de comunicação à distância que os cães fazem. Ali ele sabe se passou um cachorrinho mais velho, mais novo, se era um cachorro não castrado, né? Nesse sentido, se é um líder daquele bairro, né? Então, assim, se ele vai precisar ficar mais invocado de guarda, porque se ele passeia sempre por ali, ele se acha o dono do pedaço. Aí, de repente, apareceu um outro, ixi, aí ele já tem que ficar alerta. Mas isso é importante para eles, porque é assim que eles também relaxam, é assim que eles se distraem, né? É assim que eles ficam mais tranquilos ao longo do dia, porque essas informações eles armazenam ali ao longo do passeio, mas ficam, que eu posso dizer, matutando ao longo do dia também. Então isso daí, um passeiozinho durante a manhã vai relaxar o cãozinho o dia todo. Então tem a função de sair cheirando, né, farejando, explorando
além do passeio físico, de gastar energia, de caminhar, porque assim, por mais que a gente tenha espaço em casa, os cheiros são sempre os mesmos, então eles precisam dessa novidade de cheiro. Não importa você ter um quintal imenso, você ter outros cães, eles brincarem entre eles, mas nunca vai ser a mesma coisa, porque os cheiros são importantes. Com relação a gasto de energia, também é fundamental eles darem passeios, porque assim, é da natureza do cão caminhar, dar corridas, explorar o ambiente, mas ao mesmo tempo caminhando, né? Eles não são animais que ficam parados, que ficam no mesmo lugar, que dá passeiozinho curto. Então, se você pensar num cãozinho vamos começar a botar cada vez mais na realidade. Nossa, porque quintais grandes já não são o que a maioria de nós vivemos, né? As casas estão cada vez menores, quando não um apartamento, quando não a gente pensa em 70 metros quadrados ali que vive o cãozinho. Então, assim, é fundamental que a gente saia todo dia com o nosso animal para ele passear, esticar as perninhas, caminhar e cheirar e explorar, porque assim, senão você vai falar que o coitado tá realmente estressado, não tem como não ficar, né? Porque ele passa o dia todo sem fazer nada. Aí, quando você chega em casa, ele vai estar com bateria carregada. Bom, mas o vídeo não é para falar disso, o vídeo é para falar que durante a pandemia eles pararam de fazer isso. Então agora que a gente pode, porque assim, se você for ver parques, praças, são lugares abertos, se você sair passear com seu cãozinho, com cuidado de não ficar saindo e cumprimentando um monte de gente, parando e conversando, e sair com máscara, né, e não aglomerar e ficar em ambiente aberto, você pode sair com seu cãozinho todo dia, né, não vai ter problema nenhum. Então, com cuidado, você pode voltar a passear com ele todo dia, né? Fazendo higiene do sapato, higiene das patinhas com produto próprio para cão, não com álcool, não com produtos desse tipo. Você pode voltar a passear com ele. Vai ser muito importante essa volta do passeio. Agora, o que aconteceu de mais importante aí é que, de repente, você estava em casa, o marido, a mulher, as crianças deixaram de ir para a escola, estava a família toda, 24 horas com o cãozinho. Vocês deixaram de fazer as viagens, que eles ficavam sozinhos, os passeios de final de semana, os almoços em família. Tudo acontecia dentro de casa, tudo na companhia do cão. De repente, o pai voltou para o trabalho, a mãe voltou para o trabalho, os filhos voltaram para a escola, vocês começaram a dar umas saidinhas aqui e ali, a pessoa começou a tomar vacina, tá voltando a dar uma circulada e não tá entendendo por que isso voltou a acontecer, né? Para ele tá muito estranho ele ser deixado em casa. Então a gente tem que lembrar de refazer todo o esquema, de deixar ele com mais interação, ter coisa para fazer, porque senão a gente vai fazer o quê? Aquela bateria carregada dele, quando você chegar, vai estar a 1000, porque ele vai estar associando aquilo lá, aqueles momentos que vocês passavam o dia todo junto. E não é, você está chegando no trabalho cansado, vai jantar, vai descansar, vocês vão conversar, e ele está a 1000, porque vocês passavam 24 horas junto, ele vai achar que vai ficar junto de novo, não é assim. Então, o que a gente pode fazer? A gente tem que fazer distrações para ele, deixar coisas para ele fazer ao longo do dia, para quando você chegar, ele também está relaxado e ele quase que contar a história do dia dele para você. Vocês só darem uma voltinha, dar uma descarregada de energia mais light, mais de leve. Então, aos poucos a gente pode acostumar o cão a fazer o que ele faz na rua, de farejar, mimetizar isso dentro de casa. Como? Com aqueles brinquedos que a gente pode colocar a ração dentro. Ele vai fingir, vai mimetizar uma caça, uma brincadeira. Então você, no final de semana que está em casa, você pode começar a ensiná-lo a brincar com isso daí. Você põe raçãozinha dentro, tem uns brinquedos muito legais, tem coisa que você pode até fazer, se não der para comprar, né? Tem quanto é preço desses brinquedos e dá até pra gente criar alguns deles,
garrafa PET, colocar a raçãozinha dentro, onde ele vai ficar brincando para a ração cair. Aí até ele conseguir comer a porção que ele comeria de manhã, ele passa 1, 2 horas para fazer isso daí. Então assim, ele está brincando com o alimento, ele está tentando caçar aquilo lá, ele está farejando, ele está fazendo umas atividades ao longo da manhã que vão distrair, não vão deixar ele dependente, te esperando só. Você pode deixar ossinhos para ele roer brinquedos que ele possa roer, que não faz mal para os dentes, que não vão quebrar a dente, né? Lembrar disso daí que é importante. Mas tem coisas que ele pode fazer que distraem, tá? Então, lembrar de deixar brinquedos e coisas nesse sentido, tá certo? Então, temos que lembrar disso para não deixar o cão ansioso demais. E lembrar de voltar a fazer os passeios, tá? Com segurança, mas voltar de fazer os passeios que eles precisam, porque senão a gente vai ter muito problema com a bicharada nessa fase de readaptação dessa nossa nova realidade, né? Porque a gente precisa lembrar que do ponto de vista deles, né, tá mais sofrido a gente sair do que a gente chegar para os cãezinhos. Agora vamos falar um pouquinho para os gatos, como é que é a visão dos gatos. Bom, para os gatos foi super diferente, de repente, a família toda em casa. Aquele conceito de que o gato gosta mais da casa do que do dono é um absurdo, é coisa do século passado, né, retrasado, que gato é muito amoroso, gato se apega ao tutor sim, gato gosta de companhia sim, só que a gente tem que saber respeitar o gato. O gato gosta de companhia do jeito dele, o gato é mais delicado, mais sensível, ele não gosta de Felícia amassando ele gosta de coisas mais sutis, mais delicadas. Então, o tutor de gato tem que ser desse jeito, tem que saber que o gato gosta de um amor mais assim, mais delicado. E ele estava no ritmo, na rotina dele, né? O tutor saía cedo, ele ganhava as comidinhas, ele ganhava o sachêzinho dele, aí ele ia dormir, no final do dia o tutor voltava, ele dava umas corridas pela casa, ele brincava. Se fosse um tutor bom de gato, ele brincava com o gato, vou falar disso. Ele ganhava as comidinhas e tudo mais, vocês assistiam uma TV junto, deitava na barriga do tutor enquanto lia o livro e tudo mais. De repente, no período do dia que ele dormia, que ele ficava sossegado, tá a criançada pela casa correndo, brincando, esmagando ele, esmagaçando ele, tá a mãe berrando, cozinhando, brigando com as crianças, tá o pai tentando lá fazer um trabalho, tá a mãe tentando fazer o home office dela. Gente, o gato estressou? Eu ia estressar nessa casa, como é que o gato não vai estressar? Então assim, a gente está saindo de um gato estressado para daí de novo um gato calmo. Ah, então o gato vai ficar feliz? Não, o gato não vai ficar feliz, porque o gato se adaptou àquela bagunça da casa, ele teve que se adaptar. Então assim, mudou a rotina dele de novo. Toda vez que muda a rotina do gato, o gato vai estressar novamente, tá? Então, de novo, o gato vai sentir falta. Apesar de ser uma muvuca, ele vai sentir falta de todos vocês em casa. Então, do jeito dele, ele vai ficar triste, porque ele não vai entender por que todo mundo sumiu de repente. Porque assim, ele se adaptou a dormir mais escondidinho, a escapar de todo mundo, a se ajeitar aquela casa cheia de gente. Por que aquela casa não está cheia de gente de novo? Apesar das crianças encher o saco dele, as crianças brincavam com ele. Tinha hora que todo mundo corria, tinha hora divertida pro gato. Cadê todo mundo? Ele ganhava umas comidas escondidas, ele ganhava mais petisco, ele ganhava mais coisas. Cadê essas coisas? O gato vai ficar mais quieto, mais introspectivo. Aí o gato é um bicho inflamável, ele fica doente do jeito dele, mais quieto. Então a gente tem que se atentar a isso, tá? Diferente do cachorro, o gato pode sentir muito a nossa falta assim na saída da casa. Então mudanças bruscas vão fazer mal tanto para o cão quanto para o gato. A gente só tem que se atentar a como eles vão demonstrar isso. Então assim, para o gato, o que a gente pode fazer? Não vai dar para botar na coleira e sair passear, a não ser que você já tenha feito essa adaptação no seu gato. Seja um gato que esteja acostumado com coleira.
fazer agora mais uma mudança não é bacana. A gente pode pensar em falar disso uma outra hora. Gatos gostam muito de passear, mas não agora, mais uma novidade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar brincadeiras, né, nessa rotina do gato, igualzinho a gente fez com o cão, que eu falei, para ele ficar mais tranquilo. Gato gosta muito que a gente brinque junto. Então, assim, nos horários que vocês estão em casa, de manhã e à noite, se voltar para casa na hora do almoço, tá maravilhoso. Mas de manhã e à noite, principalmente à noite, porque gato não é um animal noturno, não. Gato é um animal crepuscular. Então, no entardecer é a hora que eles ficam doidão. É a hora que a gente tá chegando em casa. Varinha com peninha, bolinha, coisinha para ele correr atrás, mimetizar a caça. Gato, um animal caçador. Então, tudo que você puder brincar, mimetizando a caça, eles vão ficar doidão. Mas a gente tem que lembrar que a caça tem que ter um resultado, tem que ter um prêmio no final, senão é frustrante. Então, brinque com eles, imitando o que estão caçando, e depois deixa ele caçar, depois dá um petisco, dá alguma coisa, faz uma festa, para ele entender que ele conseguiu o prêmio final. 15 minutinhos, 10 minutinhos cedo, 10 minutinhos à tarde, você está dando muita atenção para o seu gato, vai ser um gato muito mais feliz. E espalhe coisas pela casa que ele possa brincar de caçar. Tem também para gato muita coisa bacana, que a gente pode colocar raçãozinha, petisquinho, que eles vão imitar a caça e vão passar algumas horas brincando e não só dormindo ao longo do dia. Principalmente nessa fase de readaptar de uma vida agitada ao longo do dia, para ficar mais preguiçoso. E a gente nem quer que ele volte naquela vida preguiçosa que ele tinha antes, que não é saudável. A gente quer que ele continue brincando um pouco e dormindo um pouco. O gato dorme bastante? Dorme, mas não é só para dormir e acordar quando a gente está em casa. É para ele ter uma vida independente da gente e fazer as coisicas dele lá. Ele só vai fazer as coisicas dele se a gente der coisicas para ele fazer, tá? Então, vamos dar umas sugestões aqui. Nem todas são caras, não, que dá pra gente com criatividade fazer muita coisa bacana pro seu gato passar o dia divertido, tá certo? Então, assim, vamos lembrar que a gente tá passando por uma fase de readaptação e a gente tem que lembrar que os nossos melhores amigos também estão, pensar neles um pouquinho também, né? Porque, assim, eles estão sendo tão importantes pra gente nessa fase, que, assim, fala sério, gente, vamos confessar que, assim, ter animal em casa foi extremamente importante pra gente ficar menos doido na fase da pandemia, né? Eu acho que quem tem bichinho em casa vai concordar comigo que eles foram fundamentais pra gente fazer a quarentena, pra gente aguentar essa confusão toda que o mundo está passando, não passou, está passando. Então, nessa fase de readaptação, vamos lembrar deles também, né? Vamos ser gratos porque eles nos ajudaram e colaborar um pouquinho, né? Com eles também.